Diziam que ele era só mais um bicho teimoso no meio do sertão, que não servia mais para carga, nem para pasto, nem para companhia. Mas todo dia, no mesmo horário, lá ia ele. Caminhava devagarzinho com os cascos gastos e o lombo magro até encostar o focinho no mesmo lugar. Um portão de madeira carcomida, com dobradiças tortas e o trinco enferrujado. Ali ele ficava, parado, sem mugido, sem bater cascos, sem rebeldia. Só parado, esperando. Os meninos da rua passavam e riam. Lá vai o teimoso do Jurubeba. Esse bicho é doido, rapaz. Tá esperando o dono voltar do céu, e talvez fosse mesmo. A história de Jurubeba se arrastava como suas pernas tortas. Um vaqueiro velho, chamado seu Clementino, o criou desde pequeno. Era filhote de jumenta arisca, mas logo se apegou ao homem, e os dois viraram sombra um do outro. Iam juntos para a feira, para a roça, até para a missa. Mas quando Clementino morreu, numa dessas madrugadas secas, em que o vento parece sussurrar lamento, ninguém teve coragem de abater o bicho. Jurubeba ficou solto no quintal da casa abandonada, sem cela, sem carga, sem voz, e sem entender por que o portão nunca mais se abriu. Anos se passaram. Jurubeba ficou conhecido na cidade como o jegue do portão velho. O povo achava graça, mas ninguém via que por trás daquela rotina estranha existia algo mais que teimosia. Existia saudade. Foi numa manhã abafada de janeiro que tudo começou a mudar. Uma velha caminhonete cheia de tralha parou na casa, ao lado da de Clementino. Era uma casinha simples, de tijolo aparente, com uma varanda desbotada e um quintal cheio de mato. Alto. De dentro do carro saiu um homem cansado, uma mulher de olhar doce e um menino de uns 8 anos de pele clara, cabelo preto desgrenhado e olhos que não olhavam ninguém. O menino se chamava Lucas, mas por ali ninguém o ouviu falar. Seu nome. Ele não falava, não ria, não olhava nos olhos, a vizinhança logo cochichou. O bichinho é estranho, né? Disseram que ele tem aquele negócio, autisquismo. E foi assim, com preconceito e ignorância, que começaram a observá-lo. De longe, a mãe, Sandra, tentou adaptar o menino à nova escola da cidade. O pai, Joel, conseguiu trabalho como pedreiro na capital e só voltava nos fins de semana. Mas Lucas continuava calado. Ele andava descalço pelo quintal, rabiscava na terra com um graveto e passava horas olhando o nada. Só que esse nada, para ele, tinha som, cheiro, forma. Foi numa dessas manhãs em que o silêncio parecia reinar que Lucas parou de repente na varanda. O sol batia forte no terreiro, o vento sacudia a cerca velha, e lá estava ele, Jurubeba, com o focinho encostado no portão como sempre. Mas naquela manhã, algo foi diferente. Lucas olhou. E pela primeira vez em muito tempo fixou os olhos em algo, ou alguém. A cena se repetiu no dia seguinte, e no outro, sempre no mesmo horário, 9 horas da manhã. Lucas sentava na escada da varanda e ficava observando o jegue parado. Às vezes desenhava no caderno, outras vezes só copiava o gesto. Punha a mão na grade da cerca, como se também estivesse esperando. Sandra, ao notar aquilo, se aproximou do filho. Filho, você quer chegar mais perto daquele bicho? Ele não respondeu. Só olhou para ela, depois para o portão. Na semana seguinte, com jeitinho, ela o levou até a casa abandonada ao lado. Jurubeba nem se moveu. Continuava no mesmo ponto, como uma estátua, de couro e osso. Cuidado, ele é bravo, disse o vizinho da janela, mas Lucas encostou a testa na cerca. E Jurubeba virou a cabeça bem devagar. Deu 2 passos. E encostou a testa do outro lado. A partir desse dia, era impossível separá-los. Lucas levava pedaços de cenoura, maçã, às vezes até pão amanhecido. Jurubeba esperava pelo menino com mais ansiedade do que por qualquer vaqueiro do passado.
Lucas não falava, mas sorria. Desenhava o jegue em folhas soltas. Rabiscava palavras soltas, orelha grande, amigo, cinza, vento. A professora, ao ver aquilo, chorou na sala dos fundos. Sandra não entendia como, mas sabia. Lucas estava voltando. Com o tempo, a cidade começou a perceber. E o que antes era motivo de riso virou respeito. Esse jegue tem missão, viu? Nunca vi um animal fazer um menino sorrir assim. Até que numa tarde de ventania, tudo mudou. Joel havia chegado mais cedo do trabalho. Estava estressado, as contas atrasadas, o gás acabado, o patrão pressionando, e Lucas estava no quintal, desenhando Jurubeba com carvão na parede. "Ô menino, para com isso!" gritou o pai. O menino se assustou, mas não reagiu. Joel foi até ele, puxou o braço com força e o caderno caiu. "Tá vendo? Você não fala, não ajuda, só fica com esse jegue maldito. Isso é bicho inútil, Lucas." Sandra gritou da cozinha. "Joel, não fala assim." Mas já era tarde. Lucas correu. Saiu pelo portão do fundo e sumiu. O céu desabou. Choveu como há meses não chovia. Raios cortavam o céu. O barro virou armadilha. Sandra, desesperada, chamou vizinhos. Pegaram lanternas, varas, foram para os arredores. Joel, com culpa estampada no rosto, gritava pelo filho. Mas foi Jurubeba quem percebeu. Na chuva, ele deu um grito. Sim, um zurro forte, alto, como há anos não fazia. E então, com um impulso que ninguém acreditou, arrebentou a cerca. Com o peito, correu torto, tropeçando no barro, mas com um destino certo, na beira do riacho, debaixo de um galho caído. Estava Lucas, encolhido, chorando. Jurubeba se aproximou, deitou ao lado do menino, cobriu-o com o corpo, como podia, e ficou ali, em silêncio, esperando. Minutos depois, a luz da lanterna de Joel cortou a escuridão, e o que viu, nunca mais esqueceu. "Lucas, meu filho!" gritou com a voz rasgada. O menino olhou, mas não correu para o pai. Ele abraçava o pescoço do jegue e sussurrou, bem baixinho. "Ju, Ru, Be, Ba." A primeira palavra falada por Lucas em mais de 3 anos. O choro foi geral. A cidade inteira ouviu falar. E a história só estava começando. Aquela noite virou lenda. No dia seguinte, enquanto os raios de sol ainda brigavam com as últimas nuvens da tempestade, todo o povoado sabia da história. Do jegue que salvou o menino, do abraço silencioso, da palavra dita entre lágrimas, Jurubeba. Os vizinhos foram até a casa da família. Uns levavam pão, outros brinquedos, outros apenas a curiosidade. Mas ninguém saía sem se emocionar. Na escola rural, a professora Dona Neide entrou na sala com os olhos marejados. E quando Lucas, calado como sempre, mostrou o desenho do jegue e disse baixinho, "Amigo." A turma inteira ficou em silêncio. Sandra recebeu ligações que nunca imaginou. Jornais da capital queriam saber. Um radialista local apareceu, com o microfone na mão. "É verdade que o jegue quebrou a cerca sozinho? E que o menino falou pela primeira vez ali, debaixo da chuva?" Ela só balançava a cabeça. Porque era verdade. Mas também era muito mais do que as palavras conseguiam contar. Enquanto isso, Jurubeba descansava. Estava com um corte no lombo, causado pela cerca, e a pata traseira tremia ao apoiar. Sandra chamou um veterinário voluntário que veio no mesmo dia. "Esse bichinho já tem mais de 30 anos, dona. É um milagre ele ainda estar de pé." E era mesmo. Um milagre velho, teimoso e cheio de amor guardado. No quintal da escola, a diretora propôs um projeto. "Vamos construir o Curral da Esperança." Seria um espaço simples, com uma cerca segura e sombra, onde Jurubeba pudesse viver, com dignidade e conviver com as crianças. Porque tem menino aqui que nunca encostou num animal, nunca soube o que é confiar, disse a diretora com a voz embargada. E assim nasceu o primeiro movimento comunitário da região, feito por alunos, pais e professores.
inspirado por um jegue. Enquanto isso, Lucas florescia. Começou a sorrir com os olhos. Falava pouco, mas expressava muito. Com Jurubeba por perto, fazia coisas que antes ninguém achava possível. Participava da aula de desenho. Andava de mãos dadas com a mãe. E certa vez soltou um "Pai, hoje não grita?" Joel travou na hora. Foi como um soco. Ele se ajoelhou diante do filho. Pegou-lhe as mãos e, com lágrimas nos olhos, respondeu: "Hoje, só. Escuta, meu filho, hoje o pai quer só escutar você." Aos poucos, Joel foi mudando. Começou a ir mais à escola. Passou a participar das reuniões de pais. Fez questão de ajudar a construir o Curral da Esperança com as próprias mãos. E num certo sábado, quando terminou de pintar a cerca de azul clarinho, entregou um presente ao filho. Um caderno novo, com capa de couro, para você desenhar. Seu amigo. Lucas olhou, sorriu e disse: "Vai ter você também." Joel chorou ali mesmo, encostado no tronco do cajueiro. Na inauguração oficial do espaço, a cidade inteira compareceu. O prefeito cortou a fita com um facão de cabo de osso. Lucas estava ao lado de Jurubeba com uma flor presa à orelha do jegue. O padre abençoou o lugar. A banda da escola tocou uma versão desafinada de Asa Branca. E Dona Neide leu um texto escrito pelos alunos. Alguns heróis usam capa. Outros têm orelhas grandes, passos lentos e o coração de um anjo. Jurubeba bateu os cascos no chão como se tivesse entendido cada palavra. Mas nem tudo são flores eternas. Certa manhã, Joel encontrou Jurubeba deitado sem forças. Os olhos estavam opacos, a respiração rasa. O veterinário foi chamado às pressas. É a idade, o corpo dele já deu tudo o que tinha. Lucas chegou correndo e se ajoelhou ao lado do amigo. Não chorou, não gritou, apenas encostou a testa na testa do jegue e ficou ali, imóvel. O povo se aglomerou no portão da escola. As crianças desenhavam em silêncio. Os adultos cochichavam. Vai ser hoje. Coitado do bichinho. Mas então, como se ouvisse um chamado antigo, Jurubeba levantou. Trôpego, lento, mas de pé. Deu 2 passos, depois mais 2, e foi até Lucas. Lambeu sua bochecha. Depois deitou novamente e adormeceu. Não foi naquela manhã, nem na seguinte. Jurubeba ainda viveu mais 4 meses, o suficiente para ver Lucas cantar pela primeira vez, para receber uma placa na entrada da escola. Curral da Esperança, em honra a Jurubeba, o amigo que esperou por todos. E para ser tema de uma matéria na televisão nacional. Quando chegou sua hora, foi como se o céu respeitasse. Nenhum vento, nenhuma mosca, nenhum som. Lucas o encontrou deitado sob o pé de tamarindo, com os olhos fechados e o corpo leve. Encostou a testa uma última vez e disse: "Obrigado." Jurubeba foi enterrado ali mesmo, com a presença de toda a cidade. Uma estátua de cimento foi colocada sobre o túmulo, e uma plaquinha dizia: "Ele não falava, mas ensinou todos a escutar." Os anos passaram como o vento manso da tarde. Na cidadezinha esquecida pelo tempo, havia coisas que mudavam, e outras que resistiam como raízes em pedra. O Curral da Esperança virou ponto turístico local. Escolas de outras regiões vinham visitar. Crianças de cidades vizinhas escreviam cartas para o jegue herói. E no mural da escola, uma das frases mais lidas era: "Aqui a esperança tem orelhas grandes e anda devagar." Lucas cresceu. Aos 14, começou a falar com mais frequência. Aos 16, já escrevia pequenas histórias. E aos 18, passou em primeiro lugar para o curso de psicologia, com ênfase em comportamento infantil. No discurso da formatura, não chamou os pais no palco. Pediu apenas que colocassem a foto de Jurubeba projetada no telão e disse com voz firme e olhos cheios: "Meu primeiro terapeuta não era humano." Sandra, sentada na primeira fileira, soluçava abraçada com Joel. Ele não dizia nada,
só balançava a cabeça, emocionado, porque ali, naquele auditório, todo mundo sabia. Aquele menino que um dia não falava, agora ensinava o mundo inteiro a escutar. Lucas escreveu um livro chamado O Jegue do Portão Velho. A capa era simples, um menino com a mão encostada numa cerca, e do outro lado, um jegue cinza de olhar sereno. O livro rodou feiras literárias, programas de televisão, podcasts. E a história de Jurubeba tocou gente que jamais pisou no sertão. Crianças com autismo, pais desesperançosos, professores desacreditados. Todos encontravam nas páginas do livro a prova de que amor não exige palavras, só presença. A cidadezinha, que antes só era lembrada na previsão do tempo ou no mapa do IBGE, passou a ser chamada de Terra do Jegue que Esperava. No centro da praça principal, ergueram uma nova estátua de Jurubeba, desta vez em bronze. Ao lado, uma nova escola pública foi inaugurada. Escola Municipal Jurubeba da Esperança Mas para Lucas. O ponto mais importante ainda estava por vir. Era aniversário de 10 anos da partida de Jurubeba. Lucas, agora um jovem homem, voltou à antiga casa onde tudo começou. O portão velho ainda estava lá, rangendo com o vento. Ele se aproximou, devagar, como fazia na infância. Encostou a testa na madeira e, do outro lado, um barulho de passos miúdos no chão de barro. Ao erguer os olhos, viu um filhote de jegue, cinza claro, com orelhas enormes e olhar curioso. Uma criança da comunidade surgiu correndo. "Ei, moço, esse aí nasceu há pouco. A gente chamou ele de Rebeco." Lucas sorriu. "Posso encostar?" "Pode sim, ele é manso. Parece até que já conhece você." Lucas entrou, se ajoelhou, encostou a testa no filhote. E Rebeco encostou a dele de volta. Ali, naquele instante, não havia pressa, nem dor, nem ausência. Só a certeza de que o amor, quando é verdadeiro, encontra sempre um jeito de voltar, mesmo que demore, mesmo que venha devagar, mesmo que venha com as orelhas grandes e o coração gigante.